Olá, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Esperar um pouquinho o pessoal chegar, mais umas pessoas aí, para que a gente possa começar a estudar um pouquinho junto. Obrigada por terem vindo. É bom a gente saber que não está sozinho, né? Embora nós nunca estejamos de verdade, mas é bom saber que do lado de cada vida também não estamos sozinhos, certo? Tudo bem, Ricardo? Como você está? Tudo jóia? Quem mais está aí? Se quiser me dar um oi para eu ver. Vamos ver se tem mais alguém que quer falar um pouquinho. O pessoal tá silencioso, então não tem problema. Deixa eu ver. Ah, o Djalmas. Tudo bem, meu amigo? Como você está? Tudo jóia? Então tá bom. Bom, o pessoal já está chegando, eu gosto de fazer o máximo possível dentro do horário, então eu vou já começar a me apresentar para aproveitar o máximo possível do tempo. Tudo bem, Eduardo? Como você está? Tudo jóia? Para a gente aproveitar bastante o nosso tempo aqui, tá bom? Então, boa noite a vocês, eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho aqui para conversar um pouquinho. Ontem eu estive ali no Luz e Conforto e o Vânio de lá, o Alex Vânio lá de Itupeva está aqui fazendo participação comigo, fico feliz, obrigada, viu? Então, vou reiniciar, porque quem sabe que eu depois compartilho os meus vídeos lá no YouTube. Aí eu corto sempre esse comecinho para não ficar entediando o pessoal que quer assistir, que eles querem assistir os temas propriamente dito. Então eu me apresento sempre, né, e falo o que eu vou fazer, embora a maioria das pessoas já saibam. Então vamos lá, tudo de novo, gente, para começar de vez agora. Oi, Maviane, você tá bem? Saudade, linda. Então tá. Boa noite, eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, vim conversar com vocês sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema de hoje é a verdadeira desgraça, que é um tema da doutrina que eu acho que é extremamente importante, muito importante inclusive para a nossa atualidade, porque muita gente tem medo do sofrimento, tem medo da dor, tem medo da morte e acha que tudo é uma desgraça. Então o Espiritismo ele explica o que é a verdadeira desgraça e o Evangelho vai falar sobre isso. Então o material que eu trouxe aqui para vocês está dentro da doutrina, estritamente dentro da doutrina, ok? Eu trouxe assim alguns pontos para conversar. Uma das coisas que o Evangelho começa falando de desgraça tem que falar sobre toda a problemática, né? Tudo que a gente fala e eles entendem totalmente diferente. Então, para a gente começar a falar de desgraça e qual é a verdadeira, a gente antes fala de coisa boa. E o que é coisa boa? Convidar não só vocês que estão aqui, mas a espiritualidade amiga para estar conosco, nos ajudando, para que a gente possa ser protegido, inspirado, amparado, abençoado, não é, Alan? Abençoado, para que nós possamos ter a harmonia necessária para, terminando a nossa conversa de hoje, a gente ter aprendido algo mais, percebido algo mais e sair mais fortalecido para a prática, para a aplicação desses conceitos. Então, explicado isso, feita essa pequena introdução, mudamos internamente, externamente, que nós, de uma forma confortável, tranquila, possamos permitir que o melhor de nós se abra, surja e que a espiritualidade amiga, através da presença amorosa do nosso mentor espiritual, dos espíritos simpáticos, dos espíritos familiares, esses amigos queridos e de outros eventualmente que muitas vezes vêm para conhecer, vêm porque estão em sofrimento, e a espiritualidade amiga aproveita esses momentos, lembrando que nós estamos fazendo o evangelho em casa, fazendo o estudo em casa, porque as nossas casas espíritas estão fechadas por motivo de força maior. Então, no dia, no horário da atividade do centro, a espiritualidade vem e trabalha conosco como trabalharia lá. Então, somos gratos por Deus, por Jesus jamais desampararem a nenhum de nós e pelos nossos mentores e amigos espirituais por estarem ao nosso lado neste momento.
Sendo assim, nós pedimos a permissão a Deus para iniciarmos os nossos estudos dessa noite. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. É verdade isso que eu disse. Quando nós trabalhamos no centro espírita, existe toda uma aura energética, uma preparação, né? Tudo bem, Sueli? Tudo bem, José? Para que a gente possa ter um ambiente apropriado para os estudos e para o trabalho. E quando a nossa atividade aqui no lar está acontecendo num momento em que estaríamos fazendo no centro e estamos fazendo esse trabalho junto com a espiritualidade do centro, é óbvio que eles nos acompanham, né? Mas vamos falar sobre o nosso assunto de hoje, que é a desgraça real ou a verdadeira desgraça, dependendo da tradução, aparece esses nomes. A maioria das pessoas fala de desgraça, o que é ruim, né? Se eu fosse perguntar para vocês aqui, o que vocês acham que é desgraça? Alguns diriam morrer de repente, ficar doente, perder o emprego, ficar paralisado, ter, sei lá, um surto, sei lá, tantas coisas podem ser desgraças dependendo da pessoa, né? Ficar miserável, tem gente que acha que desgraça até ganhar muito dinheiro porque não sabe o que fazer, mas aí isso aí já entra para um outro lado do que a gente vai conversar. Mas enfim, a desgraça ela é uma coisa que é muito comum aqui na nossa ótica material, só que todas essas questões que nós falamos, que podem ser consideradas desgraças, para a ótica dos espíritos, para a ótica da verdadeira vida, que é a vida espiritual, da nossa trajetória, da nossa estrada espiritual, ela não é bem desgraça não, muitas vezes a desgraça é outra, e é isso que nós vamos conversar. Então, os espíritos falam dessas coisas que eu pontuei agora, desses exemplos que eu dei, ele fala assim, isso é desgraça sim, mas é desgraça na ótica do materialista, na ótica de quem olha a matéria no momento presente, mesmo do espiritualista que não pensa no futuro, porque tem espiritualista que não quer falar de morte, tem espiritualista que não quer acreditar que está se preparando para outro lado da existência. Então, para quem vê a vida somente do ponto de vista material, somente da existência carnal, ela vai ver sim a desgraça e ela é uma desgraça para ela. Só que o que o Evangelho diz, uma frase que eu vou falar exatamente como está dito lá. A verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Olha só o que ele quer dizer. A gente fala o seguinte: tal coisa é uma desgraça para o materialista, para a pessoa que está pensando só na vida presente. Para a visão espiritual, a verdadeira desgraça não é aquilo que nós estamos vendo, mas a consequência daquilo. A consequência vem quando? Vem no lado espiritual da vida, vem do lado de lá da existência. Pode ser depois? Pode ser até agora. Ontem eu fiz uma palestra virtual falando sobre obsessão. De repente, uma coisa que aqui deste lado nem seja tão desgraça assim, por exemplo, uma belíssima de uma noitada no carnaval, pode se tornar posteriormente, pela consequência, uma desgraça. Não, eu não estou falando, por exemplo, de uma gravidez, mas posso estar falando de um aborto causado numa gravidez nascida de uma imprudência no carnaval. Então, o ato que para nós não é talvez uma desgraça, e nós vamos falar isso no futuro agora várias vezes, ele pode se tornar uma consequência que é desgraçada. Lembrando que muita gente chama de desgraçado de uma forma de palavrão, de xingar, de causar mal, mas o que é desgraça? Desgraça, sem a graça, é uma coisa triste, é uma coisa difícil, uma coisa complicada, depende do que você quer dizer. Eu não estou falando conceito de dicionário, mas é sem a graça. Então, às vezes, e o Evangelho fala isso, que às vezes o que para nós é uma alegria, como eu citei aqui, por exemplo, o carnaval, e vejam, eu não estou falando mal do carnaval, eu falo da consequência negativa, da inconsequência, da irresponsabilidade, de repente, num momento do carnaval. Isso acontece muito. Então, às vezes, o que é feliz, o acontecimento que parece feliz,
de repente ele não é tão feliz assim, porque a consequência é que conta. E aí o Evangelho nos leva a refletir, a pensar se é realmente feliz ou infeliz, feliz ou desgraçado, algum acontecimento, alguma situação, alguma coisa que aconteça. E ele diz assim, para você saber disso, você precisa analisar estender-se de visão, vamos dizer assim, sair da questão carnal, da questão material e ir além, antecipar o que seria a vida espiritual. Então ele fala assim, onde se manifestam as consequências, né? Se manifestam no mundo espiritual. A gente não fala assim, nós vamos para o umbral, nós espíritas, nós vamos para o umbral, vamos para uma colônia espiritual, a colônia pode ser melhor ou ser mais basiquinha, mais simplesinha, o umbral pode ser mais profundo ou mais basiquinho, sabe, aquele mais tranquilinho, vamos dizer assim, mas de fato é lá que a gente vai ver. Então, vamos falar de uma coisa bem difícil. Eu mato alguém, então, nesse momento, a morte do meu desafeto pode acobertar um outro crime que eu cometi, evitar uma outra problemática material, fazer escapar da lei, etc, etc, etc. Eu tô achando que eu tô me dando bem. Mas se eu pensar, se eu refletir, se eu analisar da ótica espiritual, eu terei consequências. Então é assim que a gente deve analisar se uma situação, se um acontecimento, se uma realidade que nós estamos experimentando e vivendo, ela é boa ou não, se ela é desgraçada ou ela não é desgraçada, no sentido de sem esta graça, sem alguma coisa boa. Então, o que os espíritos falam para nós, que Kardec colocou no Evangelho, é para que a gente pense que tudo aquilo que a gente entende como desgraça aqui, materialmente falando, na vida material, ela vai acabar no momento em que nós desencarnarmos. A hora que cessa a vida espiritual, acabou a desgraça, acabou o sofrimento. Se nós tivermos, obviamente, vivido bem, passado bem por aquela experiência. Mas quando nós construímos o mal, mesmo que aqui no mundo dos homens não aparente, do lado de lá a consequência permanece. E muitas vezes ela começa lá, mesmo que aqui tenha alguma coisa que a gente não perceba, como por exemplo uma influenciação espiritual, uma obsessão, e a gente até não perceba muito bem, mas ela começa realmente nos cobrar do lado de lá, é a consequência. Diz o Evangelho que a desgraça é o que asfixia a consciência, que oprime o pensamento e que confunde o homem com relação ao futuro. Isso é verdadeira infelicidade. Se nós não tivermos consciência do futuro, se nós estivermos tendo a opressão do nosso pensamento, da nossa reflexão, se nós não tivermos uma perspectiva do que estamos fazendo aqui, isso sim, de alguma forma, será responsável pela nossa infelicidade. Então, muitas vezes, o que a gente poderia falar assim, conversando com uma pessoa, ele diz, isso é uma coisa negativa X, aqui no Evangelho ele dá outros exemplos, ele fala que a alegria demais, o prazer demais, a fama, a inquietação fútil, ou seja, eu quero fazer muitas coisas, mas nada tem valor, nada tem importância, é tudo para me divertir, a satisfação da vaidade. E percebam, nenhuma dessas coisas que eu falei por si só são más. É o desequilíbrio, é o abuso, é quando a gente deixa, por exemplo, deixa de ter uma atitude pensando num contexto de progresso para ter aquela atitude somente pensando no imediatismo. Claro que, da mesma forma que o Chico usava aquele bonezinho, aquele chapéuzinho dele, porque ele dizia que ele era muito feio para não assustar as pessoas, eu ponho meu brinco, penteio meu cabelo, me arrumo para falar com vocês. Por quê? Isso é vaidade? Claro que é vaidade. Tanto minha quanto do Chico. Mas
Mas é uma vaidade positiva, é uma vaidade boa, uma vaidade tranquila. Eu me arrumo porque eu respeito vocês, porque eu me respeito. E aí, a mesma coisa a gente faz com tudo. Então, com a alegria, com o prazer, com a fama, com essa satisfação da vaidade, até mesmo com a inquietação de querer realizar várias coisas. Mas qual é o objetivo? Existe exagero? Existe futilidade? Existe uma perspectiva somente material, somente imediatista ou não? Então, para a gente ter muito cuidado, para quando nós fazemos uma crítica como essa, como o Evangelho faz agora, nós não pensarmos que viver aqui tem que ser um abandono total da existência e que nós vamos viver a vida como se isso fôssemos espíritos superiores. Não dá para ser assim. Ainda não dá para ser assim. Não é o nosso momento. Nosso momento é de um momento de mundo de expiações, quase de regeneração. Então a gente está trabalhando pesado aqui e pelos esforços da nossa vida material, dá para notar muito bem que ainda vamos ralar muito, suar muito por um bom período para que a gente equilibre este planeta. Outra desgraça que o Evangelho fala para nós, ele menciona como desgraça, é o ópio do esquecimento. O ópio é uma droga que eu não sei as consequências que dá, mas elas são bem complicadas. Então ele chama de ópio do esquecimento, que faz com que a gente busque coisas que na verdade causarão em nós o esquecimento daquilo que a gente veio fazer, dos nossos valores verdadeiros, dos nossos objetivos verdadeiros. Então ele faz esses alertas realmente, como se ele dissesse assim: gente, vocês não percebem que estar na escola da vida, ela é uma oportunidade de aproveitar toda as condições que nós temos para nos aprimorarmos, para nos melhorarmos, para quitarmos dívidas, trabalharmos imperfeições e sairmos daqui para lá, porque na vida espiritual é o local verdadeiro da nossa existência, é o local permanente da nossa existência, de uma forma melhor. Então ele está nos convidando a refletir, e percebam que esse texto ele não é isolado, ele vem de um conjunto de assuntos. E neste mesmo capítulo, que é o capítulo das aflições, o capítulo 5, que fala de aflições do presente e do passado, ele está falando de vários aspectos e ele fala exatamente da desgraça por causa disso, porque a gente confunde muito e acaba se perdendo. O Evangelho também nos convida, os espíritos, o texto que Kardec codificou, escolheu para colocar neste capítulo, ele diz uma frase seguinte: tenham esperança, vós que chorais. Então, tenhamos nós que sofremos, nós que choramos, nós que temos dificuldades, temos que manter a esperança. As coisas vão melhorar. E se não melhorarem aqui, nós temos que ter força e coragem. A gente vai falar disso daqui a pouco, mais um pouquinho. Mas, é claro, fica difícil falar para quem está com fome, para ter esperança e continuar com fome. A gente vai ter que dar uma força, vai ter que compreender e ajudar. Mas, de verdade, todos os que sofrem serão consolados. E é isso que ele quer que a gente entenda. Se tivermos compreensão do que é Deus, do que Deus sente e faz por nós, se nós compreendermos a justiça, a bondade, o amor dele por nós, então nós não nos desesperaremos, por mais difíceis que sejam as nossas provas, por mais que as nossas provas na ótica do mundo encarnado, em que estamos encarnados, seja considerada desgraça, ok? Mas ele fala assim: tremam, vocês que sentem alegria, que estão ok com a vida, que estão sem reclamações. Por quê? Porque o texto alerta: não se pode enganar a Deus. As provas espreitam, elas estão de olho em todos aqueles que estão vivendo uma vida ilusória, uma vida em que o mergulho daquele ser, daquele espírito, daquele encarnado é somente no prazer, na saciedade dos seus desejos imediatistas que vão acontecer agora. Então nós precisamos estar alerta que a gente não engana Deus. Eu poderia dizer
assim, se tiver alguém assim, não espírita, ou que está começando agora na doutrina, fala assim, mas Deus é mau? Como que Deus pode fazer, dizer que a gente não engana Ele quer que a gente sofra? Não, 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 Ele não quer que a gente sofra, por isso que Ele nos deu Jesus como orientador, um monte de gente aí que foi missionário, que é missionário, pessoas que por mais simples e ignorantes em muitas coisas, têm virtudes e exemplificam, então Ele dá todas as condições para nós nos melhorar, só que o repouso, que é ilusório, que a saciedade do corpo físico, que mais? A fuga das provas e muitas vezes a fuga até mesmo na criação de doenças somatizadas que é para a gente escapar de enfrentar o mundo. Quantas pessoas entram? E pelo amor de Deus, cuidado em não presumir o que eu vou falar agora, porque eu já explico. Quantas vezes as pessoas entram em síndrome de pânico, em depressão, em impulsos suicidas para fugir do mundo, porque não querem entrar nas suas expiações e nas suas provas, estão querendo escapar do mundo. E agora eu vou para a explicação. É literalmente o que eu disse, mas não para todo caso. Existem casos desses que são doenças espirituais e doenças físicas, por razões que não vêm ao caso e que não cabe a mim analisar ou julgar. Mas sim, existem casos em que as pessoas querem arranjar meios de fuga. Então não é só a fuga pela alegria, pelo abandono das responsabilidades, dos compromissos. Existe a fuga tentando se colocar numa situação de autopreservação que vai fazer com que ela não consiga progredir e tenha que encontrar a si mesma pelas consequências, encontrar a si mesma através da sua própria consciência, acusando de que tentou escapar. Então, quando nós não enganamos Deus, quando nós não escapamos das nossas provas, como não fomos testados, como não fomos expostos, como tentamos escapar de tudo, essas experiências vão nos encontrar enfraquecidos e não teremos a força necessária para enfrentar. Então, muitas vezes, não por impulso suicida, mas por outras razões, uma pessoa pensa em se matar porque ela diz assim, eu não aguento. E mais uma vez, eu não estou generalizando, eu só quero dizer que existem essas situações e que a gente precisa analisar para que a gente não tente escapar da vida. O Espiritismo, ele vem para esclarecer a verdade. Se uma pessoa, repito, tiver aqui e não for espírita, está começando agora, de outra religião, vai dizer assim, mas que presunção da doutrina querer ser dona da verdade. Mas o catolicismo também fala que é, a igreja evangélica também fala que é, o budismo também presume que é, e assim por diante. Mas quando a gente fala de espiritismo, é a nossa verdade, e para mim é a verdade real mesmo. Então, o Espiritismo fala, ele vem trazer uma verdade, que é a verdade que eu estou contando para vocês, através da minha interpretação, de esclarecer como que a gente aproveita melhor a vida, como que a gente não esmorece perante a dificuldade, como é que nós enfrentamos os problemas e como é que a gente tenta sobreviver a tudo que a gente vive para chegar do lado de lá com luz no caminho, com energia, com bênçãos, com alegrias. Porque sofrer aqui e sofrer lá é que não dá certo. E só vai acontecer isso se o aproveitamento do sofrimento não for adequado. Então o Espiritismo vem para esclarecer esta verdade e vai dizer que conosco, conhecendo esses conceitos, nós vamos agir, e aqui ele dá um exemplo que o Evangelho, que a doutrina já dá em outros momentos, que é, nós vamos ser comparados ao soldado, mais uma vez o soldado, que não quer fugir da luta, não quer fugir da guerra. Por quê? Porque apesar dele correr o risco de perder a vida, o armamento, estragar o uniforme, os seus equipamentos, etc, etc, ele quer estar lá, porque é isso que faz ele se desenvolver, é isso que dá condições dele ser promovido, é isso que dá ao soldado
a vontade de estar naquela batalha, naquela luta. Então, oferece progresso. Eu, vocês, todos nós, independente das nossas provações, das nossas dificuldades, das nossas experiências, nós somos soldados no meio de uma grande batalha. E essa batalha é ainda maior porque o momento presente, que a gente já fala isso, não é de coronavírus, não. É de muito tempo. Regeneração planetária, gente, não acontece sem transformação. E infelizmente a maioria das pessoas escolhe a transformação pela dor, pelo sofrimento e não pelo amor, não pelo gesto de bondade, não pela caridade. Então, só eu de espiritismo falo isso há 15 anos. E é pouquíssimo tempo. Doutrina espírita, 150, 60 anos aí de obras que vem falando a mesma coisa. Nós estamos em fase de transformação planetária, é um processo que vai acontecendo. Então, o soldado não tá nem aí com o sofrimento. A gente vai sentir dor, vai sofrer, vai reclamar, etc. Mas está vencendo a luta, porque está vencendo a luta contra si mesmo, contra seus maus impulsos, contra os seus maus pendores. E aí ele faz uma comparação do soldado com aquele que está nessa luta, como eu tenho falado que nós estamos, e diz assim: que importa aquele, vocês, eu, tantas pessoas, tantos encarnados que têm fé no futuro, que conhecem a vida espiritual, perder a vida, perder a fortuna, perder a saúde física, perder muitas coisas que nós damos tanto valor aqui na Terra, se essas perdas nos educarem, nos ensinarem e resultarem do nosso aprendizado, para que nós, libertos da vida carnal, encontremos um lugar melhor para ir, melhor do que viemos e melhor do que vivemos hoje. Então, ele fala isso. Nós, de certa forma, somos sim soldados nessa grande guerra que é contra a nossa imperfeição. O tema que eu escolhi, verdadeira desgraça, termina neste momento, mas eu gostaria de estender mais 10 minutinhos. Por quê? Dentro do mesmo capítulo, ele vai, o Evangelho com o Espiritismo, capítulo 5, Kardec traz 5 perguntas, eu acho que são 5 perguntas, que os espíritos respondem e que eu acho que são muito importantes para arrematar, para fechar essa ideia. A primeira pergunta que é feita lá é a seguinte: é lícito, é permitido ao homem abrandar, diminuir, minimizar as suas próprias provas? Vendo que nós estamos falando sobre o que é desgraça, e a desgraça normalmente vem das provas, vem das expiações, vem das dificuldades, ok? Então, é lícito, eu posso, será que diminuir as minhas provas? Eu, obviamente, não vou ler o texto, mas Kardec faz a pergunta e os espíritos dizem o seguinte, ele faz mais perguntas em resposta. Essa pergunta que você me faz, Kardec, equivale mais ou menos a outras. Eu pergunto para você: é lícito, é permitido aquele que está se afogando tentar se salvar? É permitido aquele que um espinho entrou no seu dedo tirar o espinho? Ao que está doente, é permitido chamar o médico? Claro que sim! O fato de estarmos vivendo na dificuldade, no sofrimento, na desgraça material, significa que a gente não possa tentar impedir? Claro que não, a gente pode. A questão é que cada uma dessas experiências, dessas provas que nós vivemos, elas estão exercitando a nossa inteligência, a nossa paciência e a nossa resignação, que são 3 virtudes, são virtudes de desenvolvimento da capacidade mesmo do espírito, que vão nos tornar mais aptos, mais fortes, mais preparados para enfrentar tudo aquilo que a gente tem que fazer, mudar e construir. Então, sim, nós, apesar de termos que viver bem as nossas experiências carnais, mesmo as mais difíceis, nada impede que nós tentemos modificá-la. Agora, não deu para modificar, eu me resigno. Percebe? E não fico lamuriando e entrando em desespero. Tenho paciência de esperar um momento em que a providência divina entender que já bastou a minha experiência, eu já sei, já aprendi, chega. A outra pergunta que Kardec faz:
Deve alguém terminar por termo as provas do próximo quando possa, ou deve respeitar a vontade de Deus e deixar que essas provas sigam o seu curso? Então ele primeiro pergunta: eu posso diminuir as minhas provas se eu puder? Posso tentar? Pode. Eu posso diminuir a prova do outro? Eu posso diminuir a expiação do outro? É isso que ele está perguntando. Quando eu posso fazer? Ou eu tenho que deixar porque, afinal de contas, a experiência dele, essa prova é educativa, é uma expiação ou é um momento de aprendizado? E os espíritos dizem o seguinte: você conhece o curso, o caminho que Deus traçou para aquela pessoa, para aquele sofrimento? Quem é que diz que nós temos que expiar eternamente? Quem é que diz que não está na minha mão ou na sua mão eliminar aquela provação? Será que não é o termo, o final daquela prova não chegou já e é o momento? E nós é que estamos de frente àquela experiência, àquela oportunidade, àquela pessoa que sofre e cabe a nós cessar aquele sofrimento? Mas e aí? E se ele não tiver acabado o tempo daquele sofrimento? Não tem problema nenhum. Nós faremos o gesto de amor, de solidariedade, de fraternidade e caridade. Mas a prova não termina. No mínimo, ela vai continuar com uma melhoria que é a seguinte: aquela pessoa sabe que nós não estamos, que ela não está sozinha, que alguém se importa, que alguém se preocupa, e a espiritualidade vai também reverter o nosso amor e a nossa vontade de ajudar em fortalecimento e coragem àquele sofredor. A terceira pergunta: um homem está morrendo, está agonizante, ele sofre muito, está preso em cruéis sofrimentos, em cruéis dores. Será lícito, será permitido pouparem a ele uns instantes de angústias, acelerando, apressando a sua morte e o seu fim? Ou seja, eu tenho o direito, por misericórdia, por amor, por bondade, de encerrar a vida do outro? Olha só como que são as coisas. Eu acabei de dizer que eu posso diminuir a minha prova e eu posso tentar diminuir a prova do outro, porque eu não sei quando que acabou a prova do outro e de repente somos o instrumento que vai acabar com aquele sofrimento. Mas isso não cabe quando se trata da morte. Não é interessante? Por quê? Os espíritos explicam o seguinte: nós desconhecemos que tipo de reflexões aquele sofredor à beira da morte está fazendo e pode vir a fazer naqueles momentos de agonia. De repente ele tem 1 minuto de vida, ele passou uma vida inteira fazendo o mal e naquele minuto ele fala não, de repente não é da boca para fora, de repente é só no sentimento, no pensamento, espiritualmente ele conclui: dessa eu não escapo. O que será que me espera do outro lado? Meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu repensaria as minhas atitudes. Talvez eu não errasse tanto. Esse arrependimento nesse último suspiro, nesse último minuto de vida, pode mudar todo o futuro espiritual dele. Se ele desencarna sem arrependimento, sem compreensão do que ele fez, ele pode ser capturado imediatamente pelos seus parceiros de afinidade espiritual inferior e ir para um umbral para ser escravizado ou para ser cooptado para trabalhos de obsessão e perseguição, ou fazendo essa reflexão e num átimo de segundo ele ter um arrependimento sincero, ele consegue que a mãezinha venha, que um irmão, que um amigo, que o seu mentor venha e diga: meu irmão, você terá momentos em que você vai recuperar a sua existência e vai se transformar, mas agora vem repousar porque você precisa de descanso. Graças a Deus você se arrependeu. Percebem? Arrependimento não vai eliminar o erro, não vai transformar o futuro dele
nas expiações e provas que ele tem que passar, não vai convertê-lo em santo, mas vai mudar o destino dele na recepção do lado de lá da vida. Então, a recomendação dos espíritos é: não abrevie a vida nem um segundo, nem a sua, nem a do próximo. E a outra pergunta: aquele que se acha desgostoso da vida, eu não quero mais viver, eu sofro muito, não aguento, não tem sentido, etc. Mas ele não quer se suicidar, ele não quer se matar. Ele será culpado, responsável por uma ação que, se ele procurar a morte num campo de batalha com o propósito de se tornar útil à sua morte? Hoje nós não estamos aqui no Brasil, graças a Deus, em guerra, mas tem lugar do mundo que está em guerra. De repente ele diz: eu não aguento mais essa vida, eu vou entrar para o exército e eu vou lá para frente de batalha, lá na infantaria, entro de frente e para proteger o meu país eu dou a minha vida. Ou então eu me torno policial e num enfrentamento com os bandidos eu faço a mesma coisa. Tudo é possível. Eu matando, eu estou dando utilidade à minha vida? E aí a resposta, desculpe quem pensou, isso é suicídio intencional, se não for fato. Eu não me matei, alguém me matou, mas eu me suicidei porque a minha intenção era morrer, de dar utilidade àquela morte. Aí eles explicam uma coisa sobre devotamento. O verdadeiro devotamento, ele vai para construir uma ação útil. Ele não tem a intenção premeditada de morrer. Ele sabe que a intenção do devotamento eu posso morrer, mas alguém precisa fazer isso. Eu vou me tornar bombeiro. Eu posso morrer, mas alguém precisa. Me torno policial. Eu posso morrer, mas eu não tenho intenção de ser membro das Forças Armadas. Eu posso morrer. Tem médico de infecção que eu posso ser contaminado. Percebem o que é devotamento e o que é suicídio? Se um homem se expõe a um perigo iminente, vai acontecer, e esse perigo é para salvar a vida de outra pessoa, que seja para salvar a vida de alguém, ele vai morrer. O seu ato pode ser considerado suicídio? E a resposta é intenção. É a intenção que conta. Suponhamos que está mergulhando com outra e aí dá problema no respirador daqui do seu... Tira o seu aparelho lá, que não aqueles que grudam, um outro lá, sei lá, qualquer, que tem bombinha, vamos supor, tem uns assim, né, eu não sei o nome, e entrega para o outro, mas ele sabe que o outro vai se salvar e que ele não tem ar suficiente para subir até fora d'água, e ele sabe que vai morrer, mas ele salvou a vida de alguém. A intenção dele não era morrer, ele não queria morrer, ele não pensou em morrer, ele não estava cansado, somente a vontade de salvar o outro. Ou então, pensa no meio da rua, o homem ou a mulher vê, deu uma caidinha aqui na internet, eu espero que tenha voltado aí. Meu Deus, aquela criança será atropelada, ele se joga, o que ele faz? Ele joga a criança com um empurrão para o outro lado da rua. A criança vai lá, se raspa, bate cabeça, etc, mas não morre. O que acontece com o homem? É atropelado. Isso é suicídio? Não. Então, gente, tem mais uma pergunta aqui que eu fiquei devendo para vocês. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus, ele aceita a vontade de Deus, ok, e diz assim, e vou continuar sofrendo. Porque eu aceitando o sofrimento, eu sei que eu vou para o céu, eu sei que vou para uma colônia espiritual. Estão trabalhando só por si mesmo? Ou eles podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? Sim, você pode tornar o seu sofrimento proveitoso para outra pessoa. Não sofrer somente por sofrer
porque está acontecendo e você aceita. Você pode tornar esse sofrimento útil materialmente ou moralmente. Materialmente, através do trabalho, de privações, de sacrifícios, que contribuem para o bem-estar material do outro. Eu tenho um pedaço de pão, eu divido entre os 2 filhos ou entre os 2 vizinhos, filhos do vizinho, e eu passo fome uma noite. Isso é útil, ok? E é um exemplo e é uma coisa material. E o proveito moral, que é o quê? Um exemplo real de submissão à vontade de Deus, que vai fazer com que os outros observem e ele multiplica dessa forma a resignação e acaba as pessoas que sofrimento. Este foi o capítulo Bem-aventurados os aflitos, falando sobre a desgraça real e outros aspectos sobre as dificuldades da nossa encarnação. E eu enterro esse convidando não só a mim mesma, porque a gente se convida também, mas a vocês para que confiem em Deus, confiem nas experiências que estão vivendo, confiem nas expiações e nas provas de que tudo isso não só é útil, mas vai passar. E como o que importa mais do que a situação em si, o problema em si, é a consequência. Se nós nos tornarmos mais generosos, mais bondosos, mais purificados, nós seremos pessoas felizes, se não aqui na Terra, num momento para nós, mas no total da existência que é imortal de cada um de nós, é isso perante esse tempo de existência que nós teremos. Então, vamos confiar em Deus, vamos confiar em tudo, vamos tentar diminuir as nossas dificuldades, vamos tentar minimizar os sofrimentos nossos e do próximo, ter paciência, vamos nos resignar. Isso vale para hoje, isso vale para a vida material, vale para coisas espirituais, mas não esqueçamos que trabalhar é o grande segredo para que a gente aprimore a existência e se torne melhores, almas melhores, tá bem? Eu agradeço muito a presença de vocês, espero ter contribuído com todos nessa noite e vamos encerrar com a nossa vibração. Mas, como sempre, se alguém quiser, dá para rapidinho pegar o seu copinho d'água, caso esteja precisando de um fortalecimento, de uma medicação que é colocada nesse veículo que é a água, e a gente se acomodando, relaxando, se tranquilizando, porque às vezes a gente pensa nos problemas da gente, problema do outro, mas a gente vai pacificando, lembrando que Jesus está aqui, que Deus está conosco, que os nossos mentores, amigos e colaboradores do mundo espiritual, e são muitos que nos ajudam a vencer, estão conosco. Nós vamos imaginar de dentro de nós uma grande luz nascendo, porque agora nós somos melhores, nós aprendemos mais e nos tornamos potenciais seres melhores. A luz que nasce de nós se expande pelo nosso ambiente aqui, cresce, se expandindo por toda a nossa casa, se expande pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, até envolver todo este planeta. E não vale pensar que não somos capazes, porque sozinhos não somos ainda, mas nós não estamos sozinhos. E a minha luz e a sua luz se conectam. E essas luzes todas existem no mundo inteiro. Então existe uma grande luz tocando cada recanto deste planeta, desde os umbrais mais profundos até os recantos mais abandonados do mundo material. Luz que vem de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, e contribuímos aqui, nós pedimos pela paz do nosso universo dentro do planeta Terra, pela paz em todos os corações, pela saúde mental, pela saúde física, pela saúde moral. Pedimos pelos homens abandonados e os que abandonam, pedimos pelos sofredores e os que não estão sofrendo, mas que podem, porque ainda não perceberam. Pedimos por toda a obra divina,
animais, vegetais, por todas as construções para que elas se tornem úteis por todos aqueles que estão esquecendo o que vieram fazer na Terra. Pela cura de todas as doenças, mas sobretudo pelas doenças morais que precisam ser curadas dentro de nós. Nós estamos aqui para beber depois, se necessário for medicação, de todos aqueles que nós sabemos que estão doentes do corpo e da alma e que estão precisando de amparo, de carinho, de consolo. Para que a gente nunca mais confunda a verdadeira desgraça que nos leva a ser infelizes depois da vida carnal com as desgraças temporárias, educativas da vida na matéria. E que nós sejamos, neste momento, daqui para frente, do que éramos, porque agora a gente já sabe que pode ser luz por todos os caminhos que passarmos. Que Deus abençoe, que Jesus ampare, que vocês tenham muita luz, uma noite de muita paz para vocês e a gente se vê, se Deus quiser, em breve. Esse vídeo aqui eu vou depois baixar, colocar no YouTube, disponibilizar um link no meu canal para compartilhar caso vocês tenham interesse com pessoas que não estão no Facebook. E também sugiro, peço, convido que vocês se inscrevam no meu canal, que depois eu vou colocar o link aí embaixo. Se inscrevam, ativem o sininho. Essa frase que vocês conhecem, que todo youtuber fala, mas eu falo porque eu acho que se foi bom para você, para mim, pode ser bom para mais alguém. E eu convido vocês a se inscreverem no canal, tá bom? Gente, boa noite, Deus